Olá, meus amigos, aqueles que me seguem nas redes sociais, pacientes, colegas de profissão, muito boa tarde a todos. Estamos aqui como foi prometido, né? Como foi anunciado nas minhas redes sociais, para falar um pouquinho sobre o risco cardiovascular relacionado às vacinas contra a Covid-19. No dia de ontem, às 19h30, aconteceu uma atividade online da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde vários especialistas, tanto da cardiologia quanto infectologistas, debateram sobre o posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia em relação a esse quesito em particular, ou seja, a segurança cardiovascular das vacinas que estão sendo utilizadas contra a Covid-19. Desde que começaram a ser relatados os primeiros casos de eventos adversos cardiovasculares que poderiam estar relacionados com a vacinação contra a Covid-19, a Sociedade Brasileira de Cardiologia decidiu criar um grupo de trabalho para organizar essas evidências científicas, né, em relação a estudo que estava sendo produzido, todos os estudos que estavam sendo realizados em relação a isso. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, e não vou fazer um vídeo muito extenso, a primeira coisa que eu quero destacar é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia considera as vacinas contra a Covid-19 como a abordagem mais efetiva para controlar a pandemia do coronavírus. E que cada vacina aprovada, cada uma das vacinas que estão sendo utilizadas, passaram por todas as fases clínicas e pré-clínicas, né? Estudo fase 1, fase 2, fase 3. E ainda, uma vez que começaram a ser utilizadas na população geral, de forma geral, elas entram numa outra fase de avaliação da eficácia e da segurança, que é a fase 4. Ok? Isso acontece com quase todos os medicamentos que a gente está fazendo uso no momento. Todos estão sendo observados, todos estão sendo vigiados. Porque se em algum momento um evento adverso X é relacionado com um tipo de medicamento X, é realizado estudos e se for demonstrado que o medicamento é responsável por esse efeito adverso, é retirado. O caso está na losartana, né, que a gente já falou nesses dias, também um vídeo nas minhas redes sociais, o que estava acontecendo com a losartana. É assim, esses medicamentos que estão em uso continuam sendo monitorados. Com as vacinas acontece a mesma coisa, estão sendo utilizadas, estão sendo aplicadas, porém continuam sendo observadas para a detecção precoce de qualquer evento adverso. Isso está acontecendo também com as vacinas contra a Covid, certo? Esse grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Cardiologia reuniu as evidências relacionadas a 2 eventos adversos cardiovasculares específicos, que são a miocardite induzida pela vacina e a trombose com trombocitopenia, certo? Vamos começar a falar primeiro da trombose com trombocitopenia imune induzida por vacinas. Os primeiros casos começaram a ser reportados em fevereiro de 2021 e tinham uma relação mais específica com 2 tipos de vacinas. E são aquelas vacinas que utilizam um vírus, um adenovírus, como vetor para introduzir no nosso organismo algumas estruturas do coronavírus para que o nosso organismo produza os anticorpos necessários e, uma vez que entre em contato com o coronavírus, consiga destruí-lo mais facilmente. Então, essas vacinas que utilizam um adenovírus como transportador dessas outras estruturas do coronavírus são a vacina da AstraZeneca,
e as vacinas da Janssen. Com esse tipo de vacinas, foram identificadas, num relatório do Sistema de Notificação norte-americano, um total de 54 casos de trombose. 54 casos em 14 milhões de pessoas vacinadas com a vacina específica da Janssen, certo? 54 casos em 14 pessoas. Isso dá uma incidência de 3,8 casos por milhão. 3,8 casos por milhão. Em números totais, seria um caso para 263 mil pessoas vacinadas com essa vacina. Ou seja, é bem baixo essa incidência. Eu vou deixar por aqui o estudo no qual se faz uma comparação entre a incidência do efeito adverso, ou seja, da trombose causada pela vacina, e a trombose ou a incidência de trombose naqueles pacientes infectados pelo coronavírus que foram hospitalizados e entre aqueles que precisaram ser internados na UTI por formas graves da doença. Um outro estudo realizado nos Estados Unidos relacionou a mortalidade dessa trombose trombocitopênica. E essa mortalidade foi de 0,57 mortes por 1 milhão de doses. E foi um pouquinho mais elevada. Essa mortalidade foi de 1,8 a 1,9 mortes por milhão de doses em mulheres entre 30 e 49 anos. Por que essa diferença? Por que isso está acontecendo mais nas mulheres nessa faixa etária? Porque as mulheres entre 30 e 49 anos estão na idade fértil. É muito frequente que essas mulheres usem anticoncepcionais, que também são fatores de risco para eventos trombóticos. É muito frequente nessa faixa etária o tabagismo, o uso de álcool, o sobrepeso e a obesidade, que são fatores de risco todo para eventos trombóticos. Então, é provável que essas pacientes que desenvolveram esse evento trombótico, essa trombose com trombocitopenia, esteja vinculada sim à vacina, mas esteja vinculada também a outros fatores de risco próprios da pessoa. Em comparação com essa incidência, temos a incidência de trombose nos pacientes infectados por Covid-19. Aqueles que foram hospitalizados, que não precisaram ir para a UTI, essa incidência de trombose foi de ao redor de 8%. Já os que foram para a UTI, a incidência de trombose foi de 23%. Ou seja, a infecção pelo vírus aumenta ou tem mais risco, um risco maior de causar um evento trombótico do que a vacina. Por isso é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia se posiciona da seguinte forma, que existe um consenso de que os benefícios da vacina superam os riscos potenciais de desenvolver uma trombose trombocitopênica ao tomar a vacina. Ou seja, a vacina é mais segura. E eles deram umas recomendações nesse caso. Quem já teve um evento trombótico, uma doença tromboembólica em algum momento da vida, não é contraindicação nenhuma o fato de ter tido uma trombose para tomar a vacina. Pode tomar a vacina.
aqueles indivíduos que tomaram a vacina, seja da Janssen, seja da AstraZeneca, e não desenvolveram nenhum evento trombótico, podem continuar seu esquema, né, vacinal com as 2 doses da AstraZeneca da Janssen. Aqueles que tiveram um evento trombótico precisam então trocar para outro tipo de vacina, outras que estão sendo utilizadas, AstraZeneca, Coronavac especificamente. E não há evidências que reforcem a necessidade de solicitar algum exame laboratorial, fazer alguma avaliação clínica em indivíduos assintomáticos que tomaram a vacina, certo? Ou seja, resumindo, o risco de desenvolver um evento trombótico é maior na infecção pelo coronavírus do que induzida pela vacina.